Nós estamos trabalhando, em cima do Sermão do Monte. Na verdade, pegamos o capítulo 5, de Mateus, pegamos uma parte aí do Sermão do Monte. A gente sabe que tem ainda o capítulo 6 e 7, mas nós vamos nos limitar aqui, até o capítulo 5. Então, nas últimas terças-feiras, a gente usou uma terça-feira inteira para falar a respeito das bem-aventuranças, Então, a gente trouxe ali as 8 bem-aventuranças, entendemos o significado, de cada uma delas, a recompensa que o Senhor traz a respeito de cada uma delas. Entendemos o que é o Sermão do Monte, o que diz respeito ao Sermão do Monte. E a gente trabalhou em cima disso. E aí, na última terça-feira, a gente continuou, a gente falou um pouquinho a respeito da influência, de um cristão, da influência de um discípulo na sociedade. E a gente falou um pouquinho a respeito do que significa, sermos sal, o que significa sermos luz. A gente entendeu que a influência, de um cristão, ele no mundo, ele não se dá através dos nossos títulos, dos nossos cargos políticos, A gente viu que, na verdade, a influência de um cristão no mundo está totalmente ligado, ao caráter dele, está totalmente ligado, à forma com que ele vive a sua vida no padrão de Cristo, Então, a gente falou um pouquinho disso. E aí a gente entrou no versículo 17, onde Jesus ele começa a trazer para os discípulos um pouco a respeito da lei, E a gente parou nas 6 tentações, Que a gente parou ali quando Jesus ele pega algumas leis mosaicas, E ele começa a explicar a profundidade, do que diz respeito a essas leis, Então, a gente parou na terceira lei aí, na verdade, a gente parou, foi na terceira mesmo, a gente parou no divórcio, só que a gente vai recapitular um pouquinho para a gente poder dar continuidade, Algumas pessoas estiveram aqui na última terça-feira, outras não sei se conseguiram talvez escutar, o último áudio. Então a gente vai recapitular aqui um pouquinho para a gente dar sequência, tá? A ideia é a gente conseguir terminar hoje aqui o capítulo 5 e finalizar agora o Sermão do Monte e já entrarmos em disciplinas espirituais. Então, a gente conversou um pouco, na última terça-feira a respeito, dessa temática que a gente vê aqui na Bíblia, que diz aí do 17 ao 20 a respeito de Jesus e a lei. A gente entendeu qual deve ser a nossa relação em relação à lei, Muitos supõem que Jesus ele cumpriu a lei e que o cristão não tem mais dever em relação à lei, Porque segundo eles, segundo o que muitas pessoas às vezes pensam, e até pregam, muitas vezes, é que Cristo já cumpriu a lei por nós, então nós não temos nenhum dever em relação à lei. Só que a gente entendeu, um pouco na terça passada que isso não é uma verdade, A gente entendeu que o cristão, Paulo ele fala em Romanos 6:14, que nós não estamos debaixo da lei, sim da graça, mas nós entendemos que nós não estarmos debaixo da lei nos fala que nós não estamos mais sujeitos à penalidade e à condenação da lei, Porque Cristo já cumpriu essa condenação, Ele levou sobre Ele essa condenação, essa penalidade por nós não cumprirmos a lei. Só que, ao mesmo tempo, isso não nos dá direito, de viver deliberadamente em pecado, Isso, na verdade, é um engano. A gente viu que a graça de Deus, concedida mediante a Cristo, ela não vem apenas nos perdoar do pecado, Não vem apenas nos livrar da condenação da lei, mas a graça ela vem também para nos capacitar, a nos dar poder sobre o pecado. A gente até leu, 2 textos muito pontuais a respeito disso, que foi Hebreus 10, 26 ao 29, que Paulo
na verdade, que o autor de Hebreus, né, diz que se a gente continua pecando, né, deliberadamente, né, depois de nós já termos conhecido a verdade, é como se não restasse mais sacrifícios para cobrir esses pecados, né? E o autor de Hebreus, né, ele fala algo muito forte, né? Que ele diz que as pessoas que assim comportam é como se elas insultassem o Filho de Deus e como se elas profanassem o sangue que o santificou, né? Então a gente viu um pouquinho a respeito disso, a profundidade disso, né? A gente leu também Tito, peraí que eu saio aqui. A gente leu um texto também de Tito 2, 11 e 14, que também é um texto que traz a respeito disso, né? Alguém abre para mim, por favor, vamos ler rapidinho. Que eu esqueci. Tito 2, 11 a 14. Quem achar pode ler, por favor. 11 a 14, né? Uhum. Porque a graça salvadora de Deus se ha manifestado a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso e de boas obras. Lê só o 11 de novo para mim, por favor. Porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens, 12. ensinando-nos que, renunciando à impiedade e à concupiscência mundana, vivamos nesse presente século, sóbria e justa e piamente. Então a gente vê aqui que a graça ela vem nos capacitar também, né, a sermos santos, né, a deixarmos, a gente viu, né, se aprofundou nisso na última terça-feira, a deixarmos, né, as práticas do velho homem, as práticas pecaminosas. Então a gente entendeu que Jesus ele cumpre a lei, né, escrevendo na verdade no coração dos seus discípulos mediante o ministério do Espírito, né? E aí Jesus ele fala algo, né, ele vem tratar sobre isso, né, do versículo 17 ao 20, e aí no versículo 20 ele deixa algo que é pontual para a gente caminhar para os outros versículos, né, que ele fala: pois eu lhe digo que se a justiça de vocês não for superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. E a gente viu que os mestres da lei, né, os fariseus, eles eram aqueles que, vamos dizer que eram os santarrões da época, né? Era aqueles que eles tinham, né? Eles eram famosos pela sua dedicação às escrituras, pelas suas práticas, né, espirituais, ritos de purificação. E a gente viu que eles eram aqueles que tinham a lei, eles tinham os mandamentos, eles tinham a Torá ali, né? E eles não apenas ensinavam a respeito disso, mas eles tinham também muito da tradição judaica, né? E eles pegavam aquilo, né? Eles seguiam aquilo à risca e eles colocavam aquilo como uma imposição. E a gente viu que aqui no Sermão do Monte, o Senhor está trabalhando o quê? Jesus está trabalhando o quê? Muito a respeito do interior, né? E a gente viu que os fariseus, eles estavam muito preocupados com aquilo que era externo, né? E Jesus ele está aqui confrontando exatamente isso, né? E aí ao dizer, né, que a nossa justiça, a justiça de um cristão, a justiça dos discípulos, ela deve exceder a justiça dos escribas e dos fariseus. Jesus ele estava falando o quê? Né, que a nossa justiça ela não é ligada, né, às exigências religiosas externas, mas o que Jesus ele está trazendo, né, é que o que ele está trazendo é que essa justiça, na verdade, né, ela envolve diretamente o nosso coração, porque o Sermão do Monte é isso, é Jesus trabalhando, né, o interior, é Jesus trabalhando, né, as nossas motivações, é o Senhor trabalhando aquilo que nós precisamos viver, o nosso caráter. Então a gente viu um pouquinho a respeito disso, e aí a gente entrou nas 6 tentações, né? A gente
usou uma figura aqui, né, que um teólogo usa, né, que ele fala que as bem-aventuranças, elas são o quê? As 8 sementes, né, que o Senhor deseja que frutifique e floresça no coração de um discípulo. E aí, essas 6 tentações que a gente vê do versículo 27 ao 48, né, são as 6 tentações, e a gente falou dessas 6 tentações serem como o quê? Uma erva daninha, né? E aí a gente até teve uma aula aqui com o Pedro e com o Tiago, né? A respeito dessa questão, né? Das ervas daninhas, né? E até o Rodrigo também comentou, né? Da casa dele lá, do senhorio, que as ervas daninhas crescem, logo tem que ser arrancadas, né? E a gente pegou também isso para nos dar um norte, nos dar uma referência de que essas 6 tentações, elas falam a respeito da do homem, né? Fala a respeito da natureza carnal, né? E a gente viu o quão necessário é nós estarmos atentos, né? Para que isso, logo que nós reconhecermos isso nas nossas vidas, nós precisamos, né? Mediante ao Espírito também arrancarmos isso, né? Então, as 6 tentações, aqui, na verdade, Jesus, ele começa a fazer uma oh meu Deus, hoje tá uma reinterpretação da lei. Jesus aqui, o que ele vai fazer? Ele pega alguns mandamentos, né, dos 10 mandamentos que o Senhor entregou para Moisés, e ele vai pegar esses mandamentos e ele vai explicar o real sentido desses mandamentos, e ele vai ensinar os discípulos a como cumprir. Então, o que a gente viu os 3 primeiros, né, e a gente vai continuar e finalizar hoje aqui, é exatamente isso. Jesus pegando, né, a lei que os fariseus usavam para se gabar no sentido de cumprimento externo, e Jesus vai pegar essas leis e ele vai trazer o real significado dessas leis, trazendo para algo muito mais profundo, que é em relação ao nosso interior, né? E aí ele começa vamos ler, que aí a gente dá uma recapitulada. Eu vou pedir alguém para ler, por favor, aí a primeira, que é do 21 ao 26. Versículo 21 ao 26. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu lhes digo que qualquer que se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Também, qualquer que disser a seu irmão, racá, será levado ao tribunal, e qualquer que disser louco, corre o risco de ir para o fogo do inferno. Portanto, se você estiver apresentando a sua oferta diante do altar, e ali se lembrar que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali diante do altar, e vá primeiro se reconciliar com seu irmão. Depois volte e apresente a sua oferta. Entre em acordo depressa com seu adversário que pretende levá-lo ao tribunal. Faça isso enquanto ainda estiver com ele a caminho, pois caso contrário, ele poderá entregá-lo ao juiz. E o juiz aguarda, e você poderá ser jogado na prisão. E eu lhe garanto que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. Então aqui, Jesus ele pegou o 6º mandamento, né, que é não matarás. E ele já iniciou o exemplo, né, com uma situação mais drástica da lei, né, que é o assassinato, para demonstrar até onde vai a profundidade da lei de Deus. E aí ele associou o quê? O assassinato, o homicídio com o quê? Com o sentimento de ira, né? O que Jesus estava dizendo, né? Aqui ele estava dizendo que o pecado, ou seja, a quebra da lei, não consiste simplesmente, né, na consumação do ato de assassinar, né? Mas muito o que ele quis dizer, né? Não só nessa consumação do ato de assassinar, mas no sentimento, né, irado direcionado a alguém. Então a gente vê aqui Jesus pegando, né, o assassinato e colocando no mesmo patamar do que a ira contra o irmão. Por quê? Porque, na verdade, né, o assassinato, né, a raiz do assassinato começa com o quê? Com o sentimento de ira, né? Então, a gente vê aqui o Senhor pegando a lei,
né, pegando ali as leis de Moisés e levando a uma profundidade que não diz a respeito apenas no ato externo, né, mas principalmente o quê? No interior, né? E aí a gente viu um pouquinho disso, né? E a gente viu que tolerar, né, a ira no nosso coração em relação ao nosso irmão, aos olhos de Deus, é equivalente ao assassinato, né? O que deveria gerar em nós um temor, né, em relação a isso. E a gente vê quando Jesus ele traz essa reinterpretação da lei, ele explica a profundidade, né, da lei ali, ele, ao mesmo tempo que ele traz isso, ele ensina também a como lidar, né, com essas obrigada, essas 6 ervas daninhas, né? Vamos dizer que muitas vezes são pecados gerados no nosso coração, no nosso interior, que a gente precisa combater. E ele ensina a como lidar com isso. Ele não apenas expõe na profundidade, mas ele ensina como lidar. E aqui a primeira coisa que ele traz, né? Ele traz que o homicídio, ele é a mesma coisa de que você irá contra o seu irmão, e ele nos traz a respeito de que quando nós reconhecermos esse sentimento, o que nós precisamos fazer? Em primeiro lugar, nós precisamos nos arrepender, nós precisamos levar a ofensa do nosso coração diante de Deus em arrependimento, e aqui, Jesus ele fala que nós precisamos ser rápidos em reposicionar o nosso coração e ao mesmo tempo procurar o quê? O nosso irmão, né, para consertar com o nosso irmão, né? E ele fala algo que para mim é muito pontual, né? E eu acho que a gente deve se atentar, que ele fala aqui, ó, no versículo 23. Portanto, se estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali diante do altar e vai primeiro reconciliar com seu irmão, depois volte e apresente sua oferta. E aí eu até li uma frase, né, de Lloyd Jones, quando ele fala, né, interpreta, traz uma referência a respeito desse versículo, né? Ele fala que, segundo Jesus, é melhor deixar Deus esperando por nossa adoração do que oferecê-la com esse sentimento pecaminoso, né? Então a gente vê aqui o Senhor trazendo de forma profunda a respeito disso, né? Que para Deus, o que Jesus estava trazendo aqui, ó, não importa a sua adoração, né? No caso a oferta aqui como um ato de adoração, né? Como se o Senhor estivesse dizendo, olha, não adianta você querer trazer a sua oferta, não adianta você querer vir aqui e me adorar, se no seu coração existe esse sentimento de ira contra o seu irmão. Então, antes de você vir aqui e oferecer a sua oferta, o que você vai fazer? Você vai lá, vai procurar o seu irmão e vai se reconciliar com ele. Então, a gente vai vendo, né? O quão profundo é, né? Que não é quando Jesus ele nos fala a respeito que ele não veio anular a lei, mas cumprir a lei e nos dá poder para que nós possamos viver a lei. Nós não estamos falando apenas dos atos extremos no sentido exterior, né? Porque ninguém aqui eu acho que vai talvez chegar num ponto de matar, assassinar alguém, mas será que nós estamos cultivando ira no nosso coração em relação a um irmão? Porque diante de Deus é a mesma coisa, né? Então, assim, a gente vê a profundidade daquilo que o Senhor tá tratando aqui no Sermão do Monte, que diz a respeito do nosso caráter enquanto cristãos, do nosso caráter enquanto discípulos de Cristo. E aí depois ele vai para um outro mandamento, né? Alguém pode ler para mim do versículo 27 ao 30? Vocês ouviram o que foi dito, não adultério. Mas eu digo que qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la já cometeu adultério com ela em seu coração. Se o seu olho direito o induz a pecar, arranque-o e lança-o fora, pois é melhor perder uma parte de seu corpo do que todo ele ser lançado no inferno. E se a sua mão direita o induz a pecar, corte-a e lance-a fora, pois é melhor perder uma parte de seu corpo do que todo ele ir para o inferno. Então, primeiro Jesus pegou o 6º mandamento, não matarás, e aqui Jesus pegou o 7º, né, que é não adulterarás.
E aqui o raciocínio é o mesmo do que no caso do assassinato. Por quê? Porque da mesma forma que um homicídio, um assassinato, né, ele não começa com uma arma na mão, né, o adultério ele também não começa na cama. Né, a gente viu na última aula, né, que ambos, tanto o homicídio, né, quanto o adultério, eles se originam primeiro no interior. Né, eles são concebidos primeiro no coração e na mente. Né, e a gente viu que o desejo sexual em si, ele não é algo maligno, né, ele não é algo sujo, ele não é algo profano, né. Pelo contrário, é uma dádiva de Deus, né, e é algo tão precioso que Deus ele guardou, né, isso dentro de uma estrutura segura chamada casamento, né, e a gente viu um pouquinho a respeito dessa questão, né, do adultério, da imoralidade sexual, e a gente viu Jesus ensinando aqui para os discípulos como lidar com isso, né, e quando Jesus ele fala aqui para os discípulos, né, ele está falando de uma radicalidade a respeito de uma tentação, né, quando ele fala, ó, se o seu olho te faz pecar, arranca. Se a sua mão, seu pé te faz pecar, arranca. E a gente viu que não é algo literal. Na verdade, Jesus estava usando uma linguagem para falar do como nós precisamos ter esse posicionamento de radicalidade em relação ao pecado, né? Jesus não estava falando da automutilação, né? De você se automutilar, ao contrário, né? É proibido, na verdade, pelo Senhor. Aqui, de fato, é uma figura de linguagem falando dessa radicalidade. E Jesus está falando, olha, se aquilo que você vê produz em você uma tentação que te leva à prática da imoralidade, que te leva à prática do adultério, então para de ver, né? Jesus falando, olha, a respeito das mãos, a respeito dos pés, né? Vou ler o que John Stott fala a respeito disso, né? Se o seu olho o faz pecar, porque a tentação assola através dos seus olhos, ou seja, o objeto que você vê, então arranque os seus olhos. Ou seja, não olhe, comporte-se como você realmente tivesse arrancado os seus olhos e tivesse jogado fora e estivesse agora cego, sem poder ver os objetos que anteriormente o levavam a pecar. Repito, se sua mão ou seu pé o faz pecar, porque a tentação o assola através das suas mãos, que diz a respeito de coisas que você faz, ou de seus pés, que diz a respeito de lugares que você visita, então corte-os fora. Ou seja, não faça, não vá. Comporte-se como se na realidade você tivesse cortado e jogado fora seus pés e as suas mãos e estivesse aleijado e sem poder fazer as coisas ou visitar lugares que anteriormente o levavam a pecar. Né? Então, acho que John Stott ele traz aqui um resumo, né, muito pontual a respeito disso, né? Então, se algo, né, me faz levar à tentação, me faz levar ao pecado, né, da imoralidade, no caso que Jesus está tratando aqui, então nós devemos ser radicais em relação a isso, né? Então, nós devemos nos desvencilhar e nos abster de tudo aquilo que nos leva ao pecado, né? Ou seja, é melhor perder um membro do corpo do que o corpo inteiro ser lançado ao inferno, né? Como a gente trouxe um pouquinho na última aula. E aí depois, Jesus ele traz uma outra temática, que é o divórcio. E alguém pode ler para mim, versículo 31, 32. Também vos digo, aquele que repudiar a sua mulher deve dar-lhe uma carta de divórcio. Eu, porém, lhes digo, quem repudiar a sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a se tornar adúltera. E aquele que casar com a repudiada comete adultério. E a gente entrou um pouquinho, né? Na verdade, a gente pincelou um pouco, né, desse tema. A gente viu que hoje, né, muitas pessoas têm um pouco de receio de muitas vezes entrar, né, nessa temática de divórcio, até mesmo pelo que nós temos visto, o quanto que isso tem se tornado comum, né, na cultura do mundo, e até mesmo muitas vezes
dentro da própria igreja, né? Quantas vezes a gente vê aí pessoas no seu segundo, terceiro, às vezes até quarto, quinto casamento, né? E a gente viu, né, que o Sermão do Monte ele vem muito também contra a cultura, né? Aquilo que é comum, que é cultural, que é normal para o mundo, a gente vê aqui no Sermão do Monte Jesus trazendo totalmente diferente, né? E aí a gente falou um pouquinho a respeito disso, né? Por quê? Porque, cara, se Jesus ele falou a respeito do divórcio aqui no Sermão do Monte, é porque de alguma forma isso é importante, né? Cara, o próprio sermão de Jesus, a mensagem de Jesus, né? A gente sempre está enfatizando isso aqui, né? E eu acho que a gente sempre precisa olhar para o Sermão do Monte com esse olhar. É como se Jesus estivesse aqui hoje pregando, e essa é a mensagem que Jesus estaria pregando para nós aqui hoje, né? Em carne. A gente precisa olhar para o Sermão do Monte com esse olhar, né? O sermão, é a pregação do próprio Jesus, né? Filho de Deus, que conhece a vontade de Deus, que conhece o coração de Deus. Então a gente precisa olhar para o Sermão do Monte com esse olhar, sabe? E a gente viu que se Jesus falou a respeito disso para os seus discípulos, é porque de alguma forma isso era importante. E aí a gente falou um pouquinho, né, que esse é o padrão de Jesus. O casamento, né, é o padrão de Jesus, e foi assim desde o princípio, né? Deus ele tem um padrão desde o início. Então, quando eu quebro uma aliança, eu não estou apenas destruindo uma pessoa, mas eu estou quebrando um projeto de Deus, algo que ele deixou desde o início, né? E a gente viu que o divórcio ele não é a vontade de Deus, ainda que exista algumas exceções, né? E a gente discutiu um pouquinho a respeito disso na última terça-feira, né? E por isso que a gente não entrou tanto a respeito dessa temática, né? Porque a gente sabe que existem algumas exceções, até mesmo bíblica, e coisas também que devem ser tratadas, né, com o corpo pastoral, né? A gente sabe o que a gente trouxe aqui, o que deve ficar pra gente latente a respeito disso, é que o divórcio ele não é a vontade de Deus, né? Embora existam exceções, nós devemos nos apegar àquilo que é o padrão de Deus. Então, hoje, qualquer coisa é motivo para divórcio, né? Hoje, as pessoas dizem que está tudo bem você casar e qualquer coisinha que acontecer, você se separar, né? Mas a gente vê que esse não é o padrão de Cristo. E ele deixou isso aqui também para os seus discípulos como uma reinterpretação da lei no Sermão do Monte. Então, a gente, né, só dando uma pincelada, porque isso a gente trabalhou de forma um pouco mais pontual na última terça-feira. E aí a gente vai agora para as últimas 3 tentações, as últimas 3 ervas daninhas, as últimas 3 reinterpretações de Jesus aí a respeito da lei. E aí alguém pode ler para mim, por favor, do versículo 33 ao 37. Vocês também ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não jure falsamente, mas cumpra os juramentos que você fez diante do Senhor. Mas eu digo, não jurem de forma alguma, nem pelos céus, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Não jure pela sua cabeça, pois você não pode tornar branco ou preto nem um fio de cabelo. Quando disserem sim, que seja realmente sim. Quando disserem não, que seja realmente não. O que passar disso vem do maligno. Então aqui, nesse quarto ponto, Jesus ele passa a falar a respeito de juramentos e a respeito de veracidade. E tanto na época de Moisés, né, das leis, quanto na época de Jesus, não tinha cartório, né, gente? Não tinha um contrato ali para você assinar. Na verdade, na hora de você assumir um compromisso, naquela época, era o que? Era de forma oral, né? Era com base na palavra da pessoa. Então, se você estava ali fazendo, né, um negócio, fazendo um acordo, não era no cartório, não era na assinatura, né? Na verdade, era na sua palavra, né? Então, por isso, os juramentos, né, de forma verbal,
era feito naquela época. Só que o que acontece? O homem, ele foi criando falsos juramentos. E aí começou o quê? A ser necessário outra forma de se legalizar, né? Naquela época, o homem era de forma verbal, né? E aí, com o passar do tempo, os homens eles foram criando falsos juramentos. E aí que a gente vê os papéis, né? As formas que hoje até mesmo a gente usa de cartório, de contrato, precisando ser usado. E aqui Jesus, ele ensinou, na verdade, o que ele estava querendo ensinar para os seus discípulos, né? É que o verdadeiro cristão, ele deve ser autêntico e sincero em suas afirmações, e ele deve se afastar de tudo aquilo que é falso, de toda falsidade. Então aqui, quando Jesus ele traz para os discípulos a respeito dos juramentos, né, ele explicou que a verdadeira implicação da lei é que devemos cumprir nossas promessas e sermos pessoas de palavra. John Stott ele fala o seguinte, que assim como o divórcio é devido à dureza do coração humano, e a gente viu isso na última terça-feira, a gente leu o texto de Mateus 19, quando ele traz a respeito do divórcio, a gente viu que o divórcio, na verdade, ele começa pela dureza de coração. John Stott, ele fala que, assim como o divórcio é devido à dureza do coração humano, os juramentos se fizeram necessários devido ao quê? À falsidade humana. Então, tanto o divórcio quanto o juramento, eles foram permitidos e eles foram regularizados pela lei, mas nenhum deles foi ordenado por ela. E se não fosse a corrupção do coração humano, não seria necessário os juramentos, né? Se não fosse a corrupção do coração humano. Por isso que Jesus fala para os seus discípulos, olha, de modo nenhum jureis. Por quê? Porque para um discípulo não deveria ter a necessidade de juramento, porque a sua palavra deve expressar a verdade. Esse deveria ser o caráter, essa deveria ser a postura de um verdadeiro discípulo de Cristo. O que Jesus enfatizou aqui é que aquele que é honesto, ele não precisa ficar recorrendo a juramentos para se mostrar verdadeiro. Mas isso também, gente, né, não significa que a gente deve recusar a prestar juramento caso seja solicitado, né, por alguma autoridade, né, externa. O que a gente está, né, focando aqui e que a gente está entendendo, né, é que Jesus ele está trabalhando questões interiores. Né? Ele não está anulando aquilo que é externo, né? Jesus não está falando assim, agora você pode matar, porque o negócio aqui é a ira, né? Jesus não está trazendo uma outra lei. Na verdade, ele está ensinando a profundidade da lei de Deus, né? Que nós, enquanto discípulos, deveremos viver, né? Através do Espírito, nós recebemos graça para poder viver. Então, tanto Cristo como seus discípulos, eles não necessitavam de estar sob juramento para falar a verdade. Por quê? Porque a verdade, ela caracteriza as suas vidas, né? A verdade caracterizava a vida de Cristo, a verdade caracterizava a vida de um discípulo, e assim também deveria ser conosco, né? Cristãos, deveria ser conosco, discípulos de Cristo, né? O verdadeiro cristão, ele não inventa, ou pelo menos ele não deveria inventar, né, mentiras, ou não deveria manipular a verdade a fim de benefício próprio, como muitas vezes a gente acaba fazendo, ou mesmo vendo, né, em nosso meio. Um verdadeiro cristão, ele não deveria assim portar, né? Ele não deveria mentir, ele não deveria enganar, ele não deveria manipular a fim de benefício próprio, ao contrário, né? Um verdadeiro cristão, ele não se hesita em cumprir a sua promessa, mesmo que isso muitas vezes lhe cause prejuízo. Eu acho que o mais difícil é vencer um tipo de mentira que não é explícita, né? Para mim que é a manipulação. Porque a gente
não vou mentir, né? Tipo assim, já está muito explícito. Mas a manipulação é uma tentação constante do nosso coração. Porque a gente usa de mecanismos, tipo assim, ocultos, de coisas que a gente sabe, de forma de falar, forma de conduzir, sempre para levar ao cumprimento daquilo que a gente anseia. Então, acho que é uma... O brasileiro tem aquela fama do jeitinho, né? Sim. Então, eu acho que essa característica, ela precisa ser rompida, né? Vencer essa questão cultural, enfim, seja de onde é que venha, para se adaptar a essa verdade do reino. E eu percebo hoje que mentir talvez não seja o maior desafio dos cristãos, né? Mas a manipulação, cara, isso é terrível, é constante e é uma coisa que tá intrínseca assim na nossa carne, né? A forma de fazer, de manipular, de chegar ao que a gente deseja, anseia, que no fim é visando sempre o benefício, né? Visando essa satisfação e, cara, a manipulação é um grande desafio e ela é muito constante na nossa realidade. Sim, e que está totalmente ligado a isso, né? Porque muitas vezes a gente manipula as coisas para não cumprir aquilo que a gente deveria estar cumprindo. E na manipulação você pratica a falsidade o tempo todo. Você foge da verdade o tempo todo. A manipulação, ela leva mais do que um pecado em si, né? Você vai costurando as coisas, você vai literalmente dando um jeito, né? Você inventa uma história, você inventa uma forma, você passa por cima de princípios, é terrível. A manipulação, ela é muito mais presente do que a mentira, mas ela está totalmente associada. Isso. Isso é desde o princípio, né? Raiz é maligna, o diabo é muito manipulador. É isso mesmo. Sim. A tentativa dele com Adão e Eva foi totalmente Foi manipulação. Isso não deveria ser parte da nossa nova natureza em Cristo, né? Então, assim, por isso que eu penso, né? E estudando o Sermão do Monte, eu fiquei assim, meu Deus, o quanto que essa mensagem é importante para nós. Obviamente, né? Sempre foi. Né? Mas, assim, nos nossos dias, né? E, assim, cara, o que a gente precisa pensar é que Jesus, ele estava ensinando isso, não era para a multidão. Jesus estava ensinando isso para quem? Para os discípulos. Então, essa mensagem é importante, não é para o mundo. Porque, como a gente viu nas últimas aulas, por exemplo, as bem-aventuranças não são características naturais, né? São coisas que a gente só consegue viver a partir do nosso novo nascimento em Cristo. A partir do trabalhar do Espírito em nossas vidas. Então, quando eu olho para o Sermão do Monte, eu falo assim, meu Deus, essa mensagem precisa talvez ecoar um pouco mais, né? Dentro do nosso contexto cristão, a gente precisa talvez entender a profundidade disso aqui. Se a gente se diz, né, discípulos de Cristo, a gente precisa entender que isso aqui é para nós, né? E essa mensagem é para nós. Então nós deveríamos abraçar essa mensagem com um pouco mais de temor e responsabilidade, né? Porque, novamente, é o próprio Jesus falando, né? Ainda que toda a Escritura é inspirada por Deus, né, e as palavras de Paulo, dos apóstolos, né, são tão importantes como, mas assim, cara, é o próprio Deus. Débora, eu vou mais além, essas mensagens precisam retornar, porque são mensagens que são trazidas o arrependimento. Uhum. Porque hoje se vê muita mensagem de amacia no ego, trazendo aquela coisa do coach, do eu para fora, florando algo que Jesus veio para nos matar mesmo, matar o nosso eu. Só que as mensagens hoje é para aflorar o nosso eu, nos leva a cair, a pecar, a tropeçar. Então, mensagens assim precisam retornar para trazer a conscientização do arrependimento. Sim, para nos alinhar aquilo que nós de fato deveríamos ser, né? Que é discípulos de Cristo. E quando nós falamos de discípulos de Cristo, nós estamos falando de pessoas que têm um caráter semelhante ao de Cristo, né? A gente viu as bem-aventuranças são características de Cristo, né? Então, voltando, né? A comunidade dos discípulos é exortada a não mais mentir e a enganar os outros, pois aquele que nasceu de novo já se despiu da sua velha natureza com as suas práticas,
né? Então, isso são práticas da nossa velha natureza, que quando nós estamos em Cristo, nós precisamos entender que elas não devem mais ser parte, né, da nossa vida. E nós devemos dizer o que pretendemos e pretender o que dizemos. E é como se Jesus estivesse dizendo, né? Olha, seja o seu sim, sim e o seu não, não. Então, nós devemos dizer aquilo que nós pretendemos e pretender aquilo que nós dizemos. Nós não podemos ser aqueles de palavra dobre, né? De, às vezes, dizer algo. E, assim, eu trago isso até mesmo assim. Cara, muitas vezes a gente dizer e pregar algo que muitas vezes nós não vivemos, né? Eu trago até um pouco mais profundo em relação a isso, né? Por quê? Porque aquilo que nós dizemos deve, de alguma forma, ser coerente com aquilo que nós vivemos, né? Então, a respeito dos juramentos, se nós estamos comprometendo, se nós estamos dizendo algo, então nós precisamos cumprir. E é isso que Jesus tá dizendo aqui, né? Se nós temos o caráter de Cristo, nós temos a verdade como esse princípio, que muitas vezes nem seria necessário nós fazermos juramentos. Por quê? Porque aquilo que nós dizemos, aquilo que nós devemos dizer, o que pretendemos, e pretender aquilo que nós dizemos. Então, Jesus trabalhando aí, né, algo que muitas vezes está presente nas nossas vidas, está presente na nossa caminhada, como uma erva daninha crescendo no nosso jardim aí da espiritualidade, e que nós precisamos, mediante ao arrependimento, né, arrancar, né, das nossas vidas, arrancar dos nossos corações. E aí vamos para a próxima. Alguém quer falar alguma coisa? Acrescentar algo? Débora, eu estava pensando numa coisa, né? Sim. Que sempre que se fala sobre aprofundar, o Sermão do Monte é a lei de Deus aprofundada. Então, como se Jesus piorasse as coisas para a gente. Uhum. E aí eu penso na necessidade do Espírito Santo, né? Sim. Que é Deus habitando no nosso interior para poder alcançar essas questões, porque a gente por si mesmo não vai conseguir resolver. Sim. Sempre vai ter o processo de santificação, né? Sempre vai ter uma questão ou outra para resolver. Quando você se livra de uma, tem outra. Sim. Então eu penso na necessidade de Deus habitando dentro de nós. Sim. Nessas profundezas onde tem tudo isso aqui enraizado, que eu mesmo não consigo resolver. Sim. Porque são reflexos, na verdade, da nossa natureza carnal. E nós só conseguimos vencer a nossa natureza carnal através do Espírito, né? Então a gente está nessa constante batalha, né, entre a nossa carne e entre o Espírito, né? Então, assim, a gente precisa, né, entender que realmente é mediante ao Espírito, porque por nós mesmos, isso aqui é comum. Por isso que, novamente, né, Jesus está dizendo esse sermão para quê? Para os discípulos. Isso aqui são para aqueles que nasceram de novo, porque somente quem nasceu de novo e que tem, né, o próprio Deus habitando, né, mediante ao Espírito, é que consegue viver esse alto padrão que Jesus ele traz aqui no Sermão do Monte. Porque, assim, gente, vamos ser sinceros, né? Se a gente acha que a lei, né, que o Senhor entregou para Moisés, que o povo não conseguiu cumprir, né? Se a gente acha que aquilo era um alto padrão, aqui Jesus está aumentando o padrão. Por quê? Porque ele não está falando só de cumprimentos externos, ele está falando o quê? De algo que é interno, que é o que muitas vezes a gente peca, né? E, enfim, que o Senhor nos ajude, né, nessa jornada de maturidade. Deixa eu falar, amiga. Ah, tá. Eu tô brincando. Na verdade, a lei, ela nunca veio para o homem cumprir ela. A lei veio para o homem para uma necessidade que o homem tinha de Deus, né? Então, o homem nunca ia conseguir cumprir a lei. Sim. Então, Jesus está continuando isso, né? A necessidade de nós, seres humanos, dependemos de Deus para cumprir, para conseguir ser mais semelhante com Ele. Mas o que eu queria falar, você está falando da manipulação, mas tem algo que você estava falando sobre não mentir, enganar,
é algo que para mim é pior. Não deixa de ser uma mentira, né? Que é o que a gente chama de meias verdades, né? Uhum. Então, é aquele, por exemplo, eu finjo que acredito e você finge que, sei lá, você finge, como é que é a palavra? Como é que eu posso te dizer? Por não querer, talvez, evitar um confronto de algo direto, a gente finge muitas coisas, assim. Sim. Então, o que eu mais tenho visto hoje são pessoas que não... politicamente, né? Então, eu não quero confronto. Então, eu acabo não trabalhando na transparência com você. Sim. Então, eu sei que talvez você está mentindo para mim, mas eu estou fingindo que eu estou acreditando em você. Porque, na verdade, eu não quero um confronto exatamente. E eu acredito que quando Moisés chamou Arão para que pudesse ser um sacerdote diante do povo, Moisés lavou Arão, né, diante de todo o povo. Ou seja, Arão estava nu, Moisés deu banho nele na frente de todo o povo. Imagina, Arão seria um sacerdote diante de todo o povo, que ele iria liderar. Ele estava nu, né? Então Jesus sempre expôs a sua nudez, né, na cruz e tudo mais. Então essa questão da transparência, ela é muito difícil, principalmente no dia de hoje, que a gente tem falado muito de abuso e tudo mais, e eu sei que existe. Sim. Mas eu acho que é uma linha muito fina, porque a gente não consegue mais hoje falar na vida de um irmão, né? Porque diz, se você tem algo contra o seu irmão, se você vê ele pecar, você tem que chegar nele e falar. Se hoje você falar algo para alguém, falar, não, mas espera aí, isso é o seu ponto de vista, né? Então, para tentar evitar o confronto, a gente trabalha hoje muito nas meias verdades, né? Então, isso para mim pega junto com a mentira, assim. Sim. É algo que não é totalmente transparente. Você vê que tem algo ali que não, para mim funciona como se fosse uma mentira. Sim. Mas ela não é uma mentira velada, né? Ela não é uma mentira descarada, né? Tipo assim, sei lá, eu paguei o café para Ana, mas eu não paguei. Uhum. Só que eu não paguei. Mas as meias verdades, para mim, elas pesam bastante, assim, quando a gente não consegue ser totalmente transparente. Sim. E o pior não é que meio que você acaba ficando, se você não tem a consciência disso, você acaba entrando num âmbito que você fica refém disso e você se engana a tal ponto de dizer, não, mas eu não menti. Uhum. Eu não menti. O pior é você cair nesse engano de não se expor e ser transparente e ficar preso nessa situação de dizer assim, não, mas pelo menos eu não menti. E aí já é outro tipo de engano que aprisiona você. Sim. Talvez é um nível de cauterização. A pessoa já está tão cauterizada, acostumada em agir dessa forma, que não percebe. Exato. Ou não quer ver. E também isso é pecado cercado, porque a palavra de Deus diz que os filhos de Deus, eles são chamados pacificadores. Então, se não existe essa... Eu penso sim que nós devemos olhar para nós, Senhor, realmente, sabe, aquela passagem, Senhor, sonda-me, sabe? Sonda-me, ó Deus. Porque a gente sempre fala do outro, né? O que é tirar a trava do outro, mas não preciso do nosso. Então, eu acredito que o Senhor está nos chamando esse arrependimento como igreja, sabe? A realmente olhar, Senhor, de fato, sonda-me, sabe? Vê se há em mim algum caminho mau. Algum, sabe? Porque às vezes a gente acha que não tem nenhum, mas algum caminho mau, Senhor. Porque às vezes pode colocar tudo a perder. Sim. A identificação do corpo de Cristo. Sim. Então, acredito que o Senhor está nos convidando mais uma vez ao arrependimento para o propósito do Senhor ser cumprido. Sim. Isso é a bem-aventurança, né? A gente falou dos puros de coração, né? A gente entendeu que os puros não são aqueles que não se sujam, né? Mas aqueles que são transparentes, né? E que se expõem, né, à limpeza pela palavra, à limpeza pelo Espírito. Então a gente vê que, cara, é muito profundo, assim, né? Eu tava conversando com um amigo sobre isso, sobre o Sermão do Monte, e a gente tava falando que, assim, a gente consegue ficar 1 ano no Sermão do Monte, porque é tão profundo, né? A gente só ficou aqui
Olha, a gente nem foi pro 6 e 7. A gente está há 4 semanas aqui no capítulo 5, né? Então, assim, a gente vê a profundidade dessa mensagem e o quanto é, de fato, assim, profundo, né? É um padrão que o Senhor está trazendo aqui, que é o padrão do próprio Cristo, que é o padrão do reino, e que, de fato, sim, nós por nós mesmos nós não conseguimos viver, né? Que é mediante a Cristo, né? Mediante ao trabalhar do Espírito em nós, e é um processo que é de santificação, que é o que nós estamos trabalhando, né? Que é o desenvolvimento da nossa espiritualidade na jornada cristã, e isso começa no nosso interior, né? É do nosso interior para fora. Então a gente vai falar a respeito, né, das disciplinas espirituais, que são ferramentas que o Senhor nos dá para nos aprofundarmos nessa jornada, de nos expormos à presença dEle, de nos expormos a quem Ele é, de conhecermos a Ele, e isso nos transformar. Mas não tem como nós falarmos de práticas externas, de coisas que nós podemos fazer, de ferramentas externas, se primeiro nós não olharmos para o nosso coração, para aquilo que é interno, entender que a obra que o Senhor deseja fazer, ela começa de dentro para fora, né? É uma obra do Espírito que acontece de dentro para fora. Então a gente vê que, cara, aqui é uma profundidade que Jesus está trazendo. Vamos dar sequência. Um outro ponto que o Senhor vai trabalhar aí é a vingança. Versículo 38 ao 42. Alguém pode ler, por favor. Vocês ouviram o que foi dito: olho por olho, dente por dente. Eu, porém, lhes digo: não resistam ao perverso. Se alguém lhe der um tapa na face direita, ofereça-lhe também a esquerda. Se alguém quer processar você e tirar a túnica, deixe que também levem a capa. Se alguém obrigar você a andar 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem lhe pede e não volte as costas ao que lhe pedir emprestado. Então aqui, novamente, né? Jesus está falando para os discípulos e ele está trazendo um confronto àquilo que os mestres da lei, aquilo que os fariseus viviam, né? E aí aqui ele traz o ponto da vingança. E Lloyd Jones, ele fala o seguinte a respeito dessa passagem específica. A principal dificuldade dos escribas e dos fariseus nessa questão da vingança era que eles ignoravam totalmente o fato de que ela destinava-se exclusivamente às autoridades civis. Eles faziam da vingança uma questão de aplicação pessoal. Então, nesse contexto, né, que Jesus está confrontando, né, algumas práticas aqui dos escribas e dos fariseus, não era o fato, né, da questão da vingança, da justiça mediante as autoridades civis, mas o que ele está confrontando é que os fariseus eles faziam da vingança uma questão de aplicação pessoal. E o que Jesus está dizendo aqui, Jesus não está dizendo contra, né, o princípio da retribuição, contra o princípio da justiça, porque isso é um princípio verdadeiro e justo, né? O que ele afirmou aqui é que, embora esses princípios, né, eles pertençam aos tribunais e ao mesmo tempo ao juízo de Deus, ele não é aplicável nos nossos relacionamentos pessoais, né? E foi nesse contexto que Jesus ele diz no verso 39: eu, porém, vos digo, não resistais ao homem mau. E o que Jesus está dizendo é que nós não devemos enfrentar um homem mau ou competir com ele, com aqueles que de certa forma nos ofendem, né? Nós não devemos devolver a ofensa que o outro nos faz, né? Jesus aqui, ele não está se manifestando, por exemplo, contra uma defesa pessoal no momento de agressão, né? Jesus aqui ele não está falando a respeito das punições, né, de crimes, né? Não é isso que o Senhor está falando. Não é sobre as punições dos crimes que acontecem no mundo ou uma defesa pessoal mediante uma agressão. O que Jesus está fazendo aqui, ele está desaconselhando que seus discípulos se tornem pessoas vingativas. Isso
esse é o contexto que Jesus está trazendo aqui, né? E ele usa 4 situações aqui comuns no cotidiano para os seus discípulos, né, para exemplificar o princípio na qual ele estava ensinando, né? Então, todas elas falam a respeito de qual deve ser a reação do discípulo quando alguém lhe fazer algo que é injusto, quando alguém, né, lhe fazer algo que seja desagradável ou que seja indesejável. Olha só no versículo, vamos acompanhar aqui. Ele usa 4 situações. A primeira está no versículo 39. Alguém lê novamente para mim, por favor. Mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém oferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. Vamos entender um pouquinho aqui o contexto, né? Naquela época, né, entre os judeus, o ato de bater na face direita de alguém com as costas das mãos significava, na verdade, um insulto ou uma provocação, e não necessariamente uma agressão. Então, quando fala a respeito, né, desse tapa, né, na face direita, está falando, na verdade, de um insulto, está falando, na verdade, de uma provocação, não está se referindo necessariamente, né, a uma agressão. E nessa situação, Jesus ele exorta, né, os discípulos o quê? A oferecer a outra face. Exorta os discípulos, e quando ele fala para os discípulos de oferecer a outra face, na verdade, ele está falando a respeito de um sinal de paz, né? Não é revidar o insulto. O que Jesus está trazendo aqui é, olha, você não precisa revidar o insulto, né? E não revidar o insulto é o mesmo que não satisfazer o próprio ego através da vingança. Porque a vingança nada mais é do que muitas vezes o nosso ego inflado, né? Nós queremos revidar, às vezes, um insulto ou algo que alguém fez contra a gente. Sempre o nosso ímpeto, nosso ímpeto carnal é o que? É a ira e é o que? A vingança. É o que Jesus trabalhou ali no primeiro, né? Que é a ira. E agora ele aqui trabalhando na vingança. Então, quando Jesus ele fala a respeito de oferecer a outra face, ele está falando a respeito de uma das bem-aventuranças que nós vemos, que é ser pacífico, né? E como nós falamos de ser pacífico, a gente não está falando apenas, né, de uma questão de personalidade, né? Nós vemos que a paz, ser pacífico não é só apenas você não gerar conflitos, mas é você também ser um reconciliador. E que foi, na verdade, um ministério que Jesus nos deixou, de sermos reconciliadores, né? Então, é o que? Nós andarmos em paz, nós não andarmos nesse lugar, né, de querer revidar, de querer, através, né, do nosso ego, se mover em sinal de vingança. E aí depois Jesus traz um outro exemplo, no versículo 40. Alguém pode ler? E se alguém quiser processar-te e tirar-te a túnica, deixe que leve também a capa. Aqui, Jesus ele está dizendo qual deve ser a reação do discípulo quando ele tiver os seus pertences mais necessários exigidos por um credor. E aí, um credor, ele tinha o direito de exigir a túnica do devedor por uma dívida ainda a ser paga. Quando não a recebia por bem, o credor ele tinha o direito de exigi-la por meio de um processo jurídico. Mas de acordo com a lei, que a gente vê, a gente não vai abrir, mas se você quiser anotar, em Deuteronômio 24, do 10 ao 19, né, eles deveriam ceder a roupa ao dono conforme as suas necessidades diárias de uso. Então, diante dessas questões jurídicas mesquinhas, vamos dizer, Jesus ele exorta aqui os discípulos ao quê? Se você é um credor, o Jesus está falando para os seus discípulos, se você é um credor, então desiste do penhor.
se você é o devedor, dá além do devido, entregando também a sua capa, a sua vestimenta, que era, na verdade, a capa que era vestida sobre a túnica. Então é como se Jesus estivesse falando, ó, se você é aquele, né, que a pessoa está te devendo, o que você deve fazer? Desiste, cara. Né, está ali nas questões tribunais, olha, desiste. Agora, se você é aquele que está devendo, você deve dar além. Que ele traz no sentido aqui da capa, né, que era vestida sobre a túnica. Tá vendo que, cara, é um padrão muito mais elevado. Hoje em dia as pessoas não querem. Por quê? Porque a gente tá sempre voltados, o quê? Para nós mesmos, pro eu. Né? Só que a gente vê que esse não é o padrão do Evangelho, esse não é o padrão de Cristo. Esse não é o caráter de um discípulo. Né? Isso não diz a respeito daquilo que o Senhor nos chama para poder viver. E aí, vamos continuar. No versículo 41, um outro exemplo que Jesus traz. Pode ler, alguém. Se alguém não forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 20. Aqui, Jesus ele está dizendo qual deveria ser a reação do discípulo quando ele fosse recrutado forçadamente a prestar serviço para alguém. Por quê? Vamos entender um pouquinho aqui do contexto, né? No Império Romano, quando alguém estava a serviço do governo, principalmente ligado à questão do transporte, no Império Romano, essas pessoas que estavam responsáveis por esses serviços, né, o serviço de transporte, ele poderia escolher qualquer pessoa que ele quisesse para caminhar 1 milha para ajudar a levar a carga. Então, se você era o líder responsável no Império Romano, né, por esse serviço, você poderia escolher qualquer pessoa que você quisesse para poder caminhar 1 milha com você para ajudar a carregar essa carga. E foi isso que os soldados romanos fizeram com Simão, o Cirineu, quando eles falaram para ele, obrigaram, na verdade, ele, né, a carregar a cruz de Jesus por uma determinada distância. E os fariseus, o que eles faziam? Eles se negavam a se submeter a essa imposição romana, porque para os fariseus eles falavam, né, que eles não poderiam andar na companhia de outro que não fosse fariseu. Então os fariseus eles se opunham a essa imposição romana, porque para eles só poderiam andar na companhia de outro fariseu e não de um incrédulo qualquer. Então aqui Jesus ele está falando aqui para os seus discípulos que, ó, se você for solicitado, né, a andar 1 milha, você não deve tentar resistir ou se opor àquele que está te obrigando a andar 1 milha. Ao contrário, você deve mostrar disposição de ir até mesmo além do que te foi solicitado. Então, né, trazendo para o nosso contexto, se algo um serviço está sendo imposto, como o Império Romano, às vezes, né, esses líderes do Império Romano impunham sobre alguém de andar 1 milha carregando aquela carga, Jesus está falando aqui, cara, vocês, como discípulos, vocês não devem somente carregar por 1 milha. Você não vai só submeter isso, você vai fazer além. Seu serviço vai além. Então, mais uma coisa que Jesus está trazendo aqui e que muitas vezes deve nos confrontar, né? Deveria, na verdade, nos confrontar. E aí, continuando, verso 42, o último exemplo que Jesus traz a respeito disso. Dê a quem lhe pede, e não volte as costas ao que lhe pedi emprestar. E aqui, Jesus está falando qual deve ser a reação do discípulo quando for surpreendido por alguém em necessidade, mesmo que essa pessoa seja seu inimigo. E mais uma vez, aqui Jesus põe em pauta o quê? A negação do eu. Mais uma vez, Jesus está confrontando
o eu, quando ele fala a respeito disso. E é natural da nossa natureza humana, carnal, pecaminosa, se apegar à própria dignidade pessoal e aos seus próprios bens. É normal para a nossa natureza carnal termos essa posição, né, de nos apegar à dignidade própria, de nos apegar a nós mesmos, de nos apegar, né, aos nossos bens. E por isso que muitas vezes é difícil a gente não se vingar quando a nossa dignidade é ferida. Por quê? Por causa disso. A autovalorização do nosso eu. A autovalorização da nossa dignidade, das nossas próprias coisas. Então, muitas vezes é difícil para a gente não se vingar, porque a gente está sempre querendo, de alguma forma, sustentar a nossa dignidade pessoal. Então, quando a nossa dignidade pessoal, a gente acha que a nossa dignidade pessoal está sendo ferida, então, automaticamente, muitas vezes a gente se posiciona num lugar de quê? De vingança. E assim como é difícil, e assim como, né, muitas vezes é difícil nós não vivermos alimentando, né, esse lugar, muitas vezes é difícil também nós abrirmos mãos de algum bem que a gente possui para suprir a necessidade daquele que nos pede ajuda, né? Principalmente quando essa pessoa ela não nos beneficia em nada. E é o que Jesus está confrontando aqui. Né? E ele está falando, gente, a respeito de vingança, ou seja, ele está falando a respeito, né, do seu inimigo. Ele está falando assim, ó, se alguém tem necessidade, vamos dizer aqui, se seu inimigo, aquele que te ofende, né, aquele que te insulta, ele tem alguma necessidade, você tem que ser o primeiro a suprir a necessidade dele. Isso nos quebra. Por quê? Porque nós, na nossa natureza carnal pecaminosa, a gente nunca vai querer fazer isso. A gente não faz isso nem muitas vezes com o nosso irmão que está do nosso lado, que nos auxilia na nossa jornada cristã. Às vezes está passando por uma necessidade e a gente tem dificuldade, às vezes, de abrir mão de algo que é do nosso benefício próprio, do nosso conforto, para auxiliar o nosso irmão. Quem dirá com alguém que nos insulta? Quem dirá com alguém que faz algo contra nós? Né? Mas olha aí, o padrão de Cristo para nós. O padrão de Cristo para nós vivermos mediante ao Espírito, esse processo que nós precisamos entrar de santificação, né, de não aceitarmos viver, né, no caso, nesse padrão, né, mas de fato sermos transformados pelo Senhor e vivermos conforme o padrão que o próprio Cristo está nos deixando aqui, né? Então, Débora, só sim. comentar com duas pessoas, eu não vou lembrar onde está agora, mas quem lembrar, se puder compartilhar, que fala que para Deus a nossa justiça é como um trapo de imundícia e minha é a vingança, né, do Senhor. Então, acho que a gente tem que... Sim. E é exatamente isso que Jesus ele está confrontando aqui. Por quê? Porque os fariseus eles achavam que a vingança era por eles mesmos, né? E a gente, como eu falei aqui, né, o Senhor não está confrontando aqui o sentido da justiça, né, em relação aos crimes, aquilo que é exercido por, né, a justiça humana, né, os tribunais, né? Não é sobre isso que o Senhor tá falando aqui. Ele está falando a respeito de uma justiça pessoal, humana, carnal, né? Ele não está falando, né, a respeito, como eu disse, né, contra essa questão da própria justiça de Deus e que ele concede também aos homens, né? Ele está, na verdade, confrontando aqui exatamente isso. É a justiça própria, querer, tipo assim, com base o que você viveu, no insulto que você viveu, algo que alguém fez com você, você quer o quê? Se vingar por você mesmo, né? E é isso que Jesus ele tá confrontando aqui. Então, a tendência do ser humano, por causa da sua autocentralidade, né, é sempre o quê? Reter para si. Só que a gente vê que isso não faz parte do Evangelho. Ao contrário, né, nós devemos dar àquele que nos pede. Né? A gente vê que o Senhor,
nos chama para viver um padrão de generosidade. Por quê? Porque uma vez que nós estamos em Cristo, que nós recebemos uma nova natureza, a gente precisa entender aquilo que Paulo fala. Já não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. E se Cristo vive em mim, eu preciso viver como Cristo, que se deu, né? Que se deu, que se fez homem, servo, né? Que suportou as dores. O próprio Cristo, gente, né? Sofreu ali os insultos, sofreu ali as dores, sofreu ali tantas coisas e ele não revidou, né? Ele poderia muito bem revidar. Ao contrário, quando Pedro quis ali pegar e cortar a orelha do soldado lá, Jesus falou assim: meu filho, para aí. Que é isso aí que você está fazendo? Calma aí, Chiquinho, né? Então, sim, a gente vê que esse não é o padrão de Jesus. E mais tarde, João ele expressou isso em 1 João 3, 17 a 18. Alguém pode ler para mim, por favor? 1 João 3, 17 e 18. Quem, pois, tiver bens do mundo e vendo seu irmão necessitado, lhe cerrar as suas entranhas, como estará nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. 1 João é loucura, né? Assim, a gente tá aqui já faz dias lendo textos aí de 1 João que nos confronta. E é João, muitas das coisas é João repetindo e trazendo aquilo que Jesus trouxe aqui para os discípulos no Sermão do Monte. E aí a gente vai entrar no último, que é o quê? O amor aos inimigos, que é uma continuação, na verdade, desse ponto que Jesus ele traz a respeito de vingança, né? E aí, verso 43 ao 48 de Mateus 5. Esse é o amor aos inimigos. Amar o inimigo, sim. Vocês ouviram que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo: amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês, para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês que está nos céus. Porque Ele faz o seu sol nascer sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Porque se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa terão? Os publicanos também não fazem o mesmo? E se saudarem somente os seus irmãos, o que é que estão fazendo demais? Os gentios também não fazem o mesmo? Portanto, sejam perfeitos, como é perfeito o Pai de vocês que está no céu. Ai, aqui Jesus aumenta o padrão ainda mais. Acho que na hora que chega aqui é para acabar, assim, entendeu? Ele pega a última aqui e ele... Fim de carreira, tipo assim, né? Jesus aumenta ainda mais, ele pega, vamos dizer que é a última erva daninha, né? E que na verdade é uma continuação da anterior, né? Por quê? Porque essas duas últimas tentações, essas duas últimas ervas daninhas, essas duas últimas reinterpretação da lei, da profundidade da lei que Jesus traz, elas revelam, na verdade, uma progressão. Por quê? Porque a primeira, né, quando nós vemos ali a respeito da vingança, é um chamado para não retribuição da ofensa pessoal. E já essa segunda é o quê? É um chamado para o amor. E a respeito disso, John Stott, ele recorda as palavras de Santo Agostinho. No livro, né? Para quem não sabe, gente, até indico, tá? John Stott, ele tem um livro chamado Sermão do Monte, e que ele traz um estudo aprofundado, né? Como eu falei com vocês semana passada aqui, a gente não vai estudar todo o Sermão do Monte, a gente está estudando só o capítulo 5, ainda tem o 6, ainda tem o 7, então, se você quer, de alguma forma, se aprofundar, tem vários artigos de Lloyd Jones que você pode pegar, que vai te fazer entender, se aprofundar um pouco mais. E John Stott também, ele tem um livro do Sermão do Monte, onde ele é de forma simples. Eu estava comentando com o Pedro semana passada, de forma simples, ele traz
o Sermão do Monte, mas nos ajuda a clarear um pouco mais quando nós pegamos para poder de fato estudar o texto, né? Então, John Stott, ele recorda das palavras de Santo Agostinho em relação especificamente a essa passagem, que Santo Agostinho ele fala o seguinte: muitos têm aprendido a oferecer a outra face, mas não sabem como amar a pessoa que o esbofeteou. Isso aqui é pesado, né? Porque assim, você dá a outra face, ou seja, você não retribuir uma ofensa, é fácil. Agora, você de verdade amar aquele que te ofendeu, aí o padrão se eleva, né? E aí é o Espírito Santo mesmo nos auxiliando, porque nós, por nós mesmos, nós não queremos amar, né, alguém que nos ofende, alguém que nos fere, né? E, cara, eu acredito que nenhum ponto, talvez, né, isso é talvez uma opinião pessoal, né, trazendo aqui, eu acho que nenhum ponto, talvez, é mais desafiador que esse, né, de todos esses que a gente trouxe aqui. Eu acho que esse talvez seja o mais desafiador, assim, né, porque é nesse ponto aqui que a contracultura cristã ela é mais evidenciada. Por quê? Cara, porque no mundo, meu amigo, tipo assim, se alguém faz algo que te ofende, te machuca, a primeira coisa que você quer fazer é criar um ódio mortal para essa pessoa e nem querer ver mais essa pessoa na sua vida. Só que... Oi? É o famoso ranço. Famoso o quê? Ranço. Você cria um ranço, você não quer nem ver mais essa pessoa na sua vida. Só que alguém que é nascido de novo, Jesus está falando aqui, ó, você precisa amar seus inimigos, amar aqueles que te ofendem. E mais que isso, você tem que orar por eles. Tá vendo que o negócio vai ficando cada vez mais... Eu acredito também que as pessoas confundem, porque o amor não é uma emoção, é uma decisão. Sim. Então você decide amar o seu irmão apesar dele. Exatamente. A gente faz para não sentir algo pelo nosso irmão. Olha, agora eu sinto que eu posso. Não, eu intencionalmente decidi amá-lo apesar dele, aquilo que aconteceu. Passar por cima da diferença, como discípulo de Cristo, resolver, foi falado, né, aquilo que precisa se resolver, ter palavras sobre aquilo que foi resolvido e falar de fato, não fugir como o mundo falou, né? Ser transparente, não fingir que está tudo bem, resolver, jogar na mesa ali, resolver o que tem que ser resolvido, mas apesar de amar o seu irmão. Sim. É uma decisão, é um exercício diário de decidir amar como Jesus o ama. Exatamente. É uma experiência que eu posso compartilhar. Eu sofri pelo Deus, nos trouxe para essa nação também, como, né, muitos aqui de nós vieram com propósitos, outros vieram mesmo por outros propósitos, e amém, muitos estamos cumprindo o propósito do Senhor. Só que eu tive dificuldade com as portuguesas, porque eu sofri muito por elas serem feridas, enfim, todo um contexto, então até elas me conhecerem, elas, né, a pessoa ferida, ela vai tentando te ferir. Então eu tive muita dificuldade ao ponto que eu estava pegando ódio delas, de verdade. Ódio, eu tive que orar, pedir ao Senhor, Senhor, me ensina e me ajude a amar elas como o Senhor as ama, como o Senhor as ama. E hoje o Senhor colocou esse amor no meu coração por elas, apesar de tudo isso. E tem nascido muitas coisas preciosas. Então, assim, é uma decisão. Sim. Se eu fosse me levar pelas emoções, a Eliedna, talvez a minha natureza, talvez ele agiria de outra maneira. Então, é mesmo o Espírito Santo que nos auxilia a isso. E é exatamente esse o ponto aqui que eu trouxe, sabe? Que o amor cristão, ele não tem a ver necessariamente com um sentimentalismo, né? Quando nós falamos a respeito desse amor que Jesus está trazendo aqui, não é sobre um sentimento como a Eliedna trouxe, mas sim sobre ações práticas. E a gente vê isso claramente aqui nesse texto. Que o que o Senhor está falando aqui não é sobre um sentimentalismo, mas é sobre ações práticas, né? É uma decisão, mas também são ações, né? Então nós não precisamos, na verdade, gostar de uma pessoa para poder amá-la, né? Jesus disse que nós devemos amar uma pessoa mesmo não gostando dela ou não gostando das coisas que ela faz. Isso reflete, inclusive, no nosso contexto como imigrantes e uma igreja imigrante. Sim. Porque
vai ser exposto a, por exemplo, xenofobia, né? Uma coisa que está sempre muito recorrente, as pessoas estão sempre muito falando, e a gente vai acontecendo na rua. Quando um português chora de cara feia, ou vira a cara para você, ou te dá uma resposta atravessada, e a gente não nutrir esse sentimento, né, de ranço, de raiva. É uma coisa que a gente precisa constantemente, no nosso contexto imigrante, refletir. E a gente faz, porque assim, uma coisa não é certo, né? A xenofobia, tratar alguém mal de forma inferior, isso não é certo. A gente não pode concordar com isso, mas ao mesmo tempo a gente precisa perceber que eles não têm os olhos abertos do Evangelho. Sim. Eles não têm o Espírito de Deus trazendo clareza para que eles possam ver. Eu sempre, quando acontece isso, de vez em quando acontece, apesar de eu ter uma cara europeia, de vez acontece com muita frequência, eu fico pensando que a gente, cara, eles estão dando o que eles têm. Isso fala mais deles do que de mim. E de mim, cabe, quando alguém olhar para mim e realmente tratar a gente de forma indiferente, né? Seja isso no contexto de pregar o evangelho para alguém, seja isso na nossa rotina diária, a gente precisa ter com os olhos de Jesus mesmo, olhar para essa pessoa, olhar para ela e falar assim, cara, eu vou orar por ela, e é um desafio, porque nossa justiça própria grita a todo momento, a nossa vontade de né? Uhum. Mas é isso que é o fruto do Espírito se revela, né? Sim. É uma boa forma de a gente ver como é que é o nosso coração e se estamos de fato vivendo o fruto do Espírito. Exatamente. E assim, se o amor ele não é um sentimento, mas ele diz a respeito de ações práticas, né? O que são essas ações? Alguém abre para mim Lucas 6, 27 e 28. Né, Lucas, no seu evangelho, ele declara, né, de uma forma ainda mais específica, né, quais são essas práticas do amor. Lucas 6, 27 e 28. Contudo, tenho a declarar a vós outros que me estáis ouvindo. Amai os vossos inimigos. Fazei o bem aos que vos odeiam. Abençoai aos que vos amaldiçoam. Orai pelos que vos acusam falsamente. Então, primeiro, né, o amor ele é expresso através dos nossos atos. Então, se os nossos inimigos eles estão preocupados ou eles estão empenhados em nos fazer o mal, nós temos que nos preocupar e nos empenhar em lhes fazer o bem. E foi assim que Deus nos tratou quando nós éramos seus inimigos, né, como a própria Escritura nos fala, né? O Pai deu seu Filho para morrer por nós e nos reconciliar com Ele quando nós ainda éramos o quê? Seus inimigos. Então, a gente precisa olhar em Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco ao ter Cristo morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Então, né, o amor de Deus por nós não foi um sentimento, né? O amor de Deus por nós foi uma ação. Ele enviou o seu próprio Filho, né? E que se sacrificou, que morreu numa cruz quando nós éramos os seus inimigos. Então a gente precisa compreender isso, né? Entender que o amor ele é expresso através dos nossos atos. E segundo, o amor ele é expresso através de nossas palavras, né? Se os nossos inimigos eles nos insultam e nos maldizem, o que a gente deve fazer segundo aqui Lucas? A gente deve o quê? Abençoá-los, né? Então, se, né, alguém nos maldiz, né, se alguém nos xinga, né, como o Aleph trouxe aqui como exemplo, né, qual que deve ser a nossa postura? Xingar de volta? Maldizer de volta? Cara, isso é difícil, né? Não é uma coisa fácil. Mas o que é esse amor? Ele é expresso através de atos, mas ele também é expresso através de nossas palavras. Então Jesus ele está dizendo não para nós negarmos o fato, né, do que é mal e pensarmos, né, que tipo, se alguém faz o mal ele não merece
castigo por suas ações, né? Mas o que Jesus está falando aqui, né, ele não está pedindo que a gente negue a realidade e não considere aquilo que é errado, aquilo que é injusto como injusto. Mas o que ele está falando aqui é que nós não devemos amaldiçoar essas pessoas. Então não é você falar assim, não é você negar que tá errado, né? Alguém te insultar e você achar que isso é normal e que, né? Não é. Jesus não tá falando sobre isso, de você, não, se é errado, se é injusto, né? Mas o que Jesus está falando é que nós não devemos retribuir isso a uma pessoa te maldizer e você maldizer ela também, né? Pelo contrário, nós devemos abençoar essas pessoas com as nossas palavras, né? E bem dizer é não tentar justificar pecados, né? Nesse contexto tem o sentido de expressar que o nosso desejo é o bem delas e não o mal dessas pessoas. E como é difícil, né? Como Edna trouxe aqui, por exemplo, como um testemunho, assim, né? Que para ela foi muito difícil. Né? E a gente, no contexto, né, de imigrantes, às vezes numa terra, às vezes a gente vê, né, eu vejo muitas pessoas, às vezes, ofendendo os portugueses, né, devido a algumas formas deles falarem, que às vezes soa ofensivo, né, e eu vejo muitas vezes a gente retribuindo isso, né, maldizendo, ofendendo de volta, quando na verdade Jesus aqui ele está bem claro, né, para nós que nós não podemos fazer isso, que na verdade nós devemos amar, né, e bem dizer aqueles que de alguma forma possa nos maldizer, nos insultar, nos xingar através de palavras, né? Então, né? E assim, é ainda mais profundo. É sobre não desejar o mal para essas pessoas, mas desejar o bem para essas pessoas. E, cara, que bem maior nós podemos desejar para alguém do que a salvação. O próprio Jesus na cruz, o contexto da cruz é uma coisa muito louca, porque as pessoas estavam gritando, crucificam. E ele estava declarando, Pai, perdoa. Exatamente, sim. Né? Tipo, a postura de alguém que sabe quem é e sabe o que carrega. Então, é esse meu sentimento, né? E por em Jesus é que a gente precisa ter. Exatamente. Então, o amor ele é expresso pelas nossas ações, ele é expresso pelas nossas palavras. E por último, segundo o texto lá de Lucas que a gente leu, o amor ele é expresso pelo quê? Por nossas orações. Né? Nós não podemos jamais nos esquecer que em todas as coisas e em qualquer circunstância nós estamos debaixo de Deus e diante dele. Então, na oração, quando nós nos posicionamos em oração, nós estamos nos aproximando dos nossos inimigos, nós estamos nos colocando do lado dele e por ele nós estamos intercedendo diante de Deus. E para quê? Da mesma forma que fomos alcançados, né, pela maravilhosa e irresistível graça do Senhor, né, a nossa oração deve ser pelos nossos inimigos, que eles também sejam alcançados, né, por essa graça, né? Então, quando nós estamos falando de nós nos posicionarmos em oração pelos nossos inimigos, nós estamos falando disso, de nós nos colocarmos diante de Deus em intercessão, para que da mesma forma que a graça de Deus nos alcançou quando nós éramos inimigos de Deus, essa mesma graça também alcance aqueles que nos ofendem, né? Aqueles que muitas vezes nos ofendem, praticam, né? Têm atos contra as nossas vidas, né? E a oração ela fará com que esse amor ele brote em nosso coração e ele amadureça em nosso coração, porque nós, por nós mesmos, não vamos conseguir amar os nossos inimigos se não for o próprio Deus gerando e amadurecendo isso no nosso coração, né? Por isso que a primeira bem-aventurança é o quê? Bem-aventurado o quê? Os pobres de espírito. E o que é o ser pobre de espírito que a gente trabalhou aqui? É alguém que reconhece que é dependente de Deus para todas as coisas, inclusive para isso aqui, né? E por isso ele ora, porque ele entende que é o próprio Deus que precisa produzir esse
esse amor e amadurecer esse amor, né? Então a gente não deve esperar ter algum bom sentimento primeiro. Não, primeiro eu tenho que sentir aqui, né, um sentimento bom em relação à pessoa e aí depois eu vou orar. Não, o que o Senhor nos chama aqui é nós nos posicionarmos em oração e entender que o amor virá à medida que nós abrimos o nosso coração e a nossa boca diante de Deus em relação, né, aos nossos inimigos, assim, né? E quando eu falo inimigos, gente, vamos lá, né? Não vamos... porque às vezes a gente cria, né? A gente tem essa tendência de criar uma cena bem, né, de filme e falar que, não, fulana... A gente sabe quem de fato é os nossos inimigos, né? Quem de fato é o nosso inimigo, né? Que tenta contra a nossa vida, né? A gente sabe que a nossa luta não é, né, carne nem sangue, né? É principados e potestades. Mas eu estou falando, nesse contexto, quando a gente está falando de inimigos, né, nós estamos falando dessas pessoas que de alguma forma nos ofendem, né? E que muitas vezes são que o Senhor permite e usa como canal para desenvolver em nós exatamente aquilo que Jesus está dizendo que é o caráter de um discípulo. Pode falar, Kelly. Exatamente o que você está falando assim, até para revelar mesmo no nosso coração. Uhum. Às vezes a gente anda numa... Sem perceber, até chegar a essas situações, a gente anda numa soberba. Sempre achando que estamos... né? Não, eu que sei, E lembrar que quem nos amou primeiro foi Ele. Sim. Né? Então, exatamente o que você falou um pouco antes. E aqui em 1 João 4, ele vai falar: se alguém disser não a Deus, mas odiar o seu irmão, esse é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus quem não vê. Então, de fato, no cotidiano é muito disso. Isso é muito ordinário, como a Edna falou, com todo mundo aqui com certeza tem. Não é aquele inimigo decretado lá do A e lá do B, né? Tu é meu rival. Mas é quem às vezes aquele dia lá no trabalho, não me olhou direito, falei, não me respondeu. Aos pouquinhos a gente vai criando aquele famoso ranço. E sempre trazer isso à memória, falar, cara, eu preciso olhar para eles, não no olhar soberbo, mas eu estava e até que o amor do Senhor me alcançou. E como é que esse amor de Deus vai alcançar eles? Através de mim. Então eu preciso estar ali com aquela mesma visão e, como você falou, como está na palavra, de orar pelo seu inimigo. Porque às vezes é uma pessoa que pode te tornar um saco de pancada. Às vezes a pessoa ela tem isso, não, eu preciso amar, eu estaria. Aí você torna um saco de pancada. E, cara, não é exatamente você tem que se tornar um saco de pancada para alguém, mas se você consegue à noite, tá? Enfim, à noite é forma. Tá ali orando por aquela pessoa, você já está demonstrando amor. Sim. Não necessariamente você precisa estar ali do lado, sofrendo aquilo tudo, porque isso pode ser que seja algo que o inimigo vai usar para, enfim, te trazer tanta frustração, né? Mas se você consegue orar por ele, de fato, diante do Senhor, isso é uma demonstração. Sim. Que você está, de fato, também, que você está amando aquela pessoa, que você está intercedendo por aquela pessoa. Sim. Você não está falando, não é uma oração assim, Senhor, queima, Senhor, mata. Senhor, abre a terra e faz a terra engolir. Não, alcança essa pessoa. Sim. Né? Essa pessoa seja alcançada. Sim. Isso é uma demonstração. Sim. Ao mesmo tempo que você está orando, você também está sendo moldado. Sim. Você também está mostrando que você precisa tanto quanto. Sim. E é o exemplo que até o Aleph usou, na verdade, né? Do próprio Jesus. Quando ele estava ali, né, na cruz, enquanto eles furavam os pés e as mãos de Cristo no madeiro, né? Jesus, ele estava ali, né, sentindo ali a dor, né? Tanto que ali perto da crucificação, a dor era tanta que Jesus falou: se possível, Pai, afasta de mim esse cálice. Não quer dizer que não estava, né, que Jesus estava ali, não, tá tudo bem, né? Porque a gente falou sobre isso também, né? O Jesus, ele era 100% Deus, mas ele também veio de forma 100% humana. Então, ele se submeteu, né, à forma humana. Então, assim, cara, ele estava ali sentindo dor, né? Mas o que Jesus, ele fez? Ele intercedeu. Enquanto eles estavam lá, martelando lá os pregos nas mãos, os pés de Jesus, Jesus estava intercedendo, Jesus estava orando ao Pai por eles. Falou assim: Senhor, perdoa eles, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. O texto de Romanos 5, que fala que nós éramos inimigos de Deus, né? Aí ele completa dizendo que, mas ele nos tornou seus amigos
por meio da morte de seu filho. Não tem como ter reconciliação sem morte, sem renúncia. É a morte do eu para que haja a reconexão novamente, né? Religar, né? Religar novamente os laços, né? O amor, enfim. Então, essa ideia de que isso não vai me custar, pelo contrário, o que não me custa é o que me alimenta, né? O que alimenta meu ego, minha alma, enfim. Mas ele está dizendo, nós éramos inimigos de Deus, mas ele nos tornou seus amigos por meio da morte de Cristo. Então, assim, é a morte do eu. Né? Sim. Tem que renunciar, tem que haver essa disposição de engolir, né? De renunciar a quem eu sou, morrer para mim mesmo. Foi assim com o Senhor. Isso se deu, para que pudéssemos voltar à amizade com Deus. Pode falar. A questão também de que quando a gente senta para orar por uma situação dessa, geralmente Deus acaba mostrando em nós essa questão de quando você tem um problema você vai sentar para resolver, geralmente você acaba pedindo perdão. Você sentou para acusar e acaba pedindo perdão. Então, tudo Deus usa como uma forma de ferramenta, né? Para nos aproximar dele mesmo. Sim, para nos aperfeiçoar, né? Que é o que ele fala aí, ó. Ele termina aí o sermão. Não termina o sermão, né? Termina aí o capítulo 5, né? A divisão aqui do sermão no capítulo 5. Termina dizendo assim: portanto, sejam perfeitos como o Pai Celestial de vocês. Gente, como que a gente vai conseguir a perfeição? Só naquele grande dia, né? Mas nós estamos sendo aperfeiçoados, né? Nós estamos nesse caminho de sermos aperfeiçoados por Cristo. E isso envolve o quê? O que o Gessé bem trouxe, né? A morte do nosso eu, né? E trazendo para esse contexto. Cara, olha pra você ver aqui, né? Um outro exemplo, né, para se usar. Eu usei o exemplo de Cristo, mas um exemplo também que mexe muito comigo é Estevão, o primeiro mártir que a gente tem. Quer ver? Vamos abrir lá. Atos 7. Deixa eu ver se é 7, é isso mesmo. 59,60, eu acho. Peraí. A partir de 54. Isso. Eu vou ler aqui dos 54 até... Aliás, vou pedir alguém para ler para mim. Dos 54 aos 60. Ouvindo isso, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Estevão, porém, cheio do Espírito Santo, levantou... Peraí. Estevão o quê? Pode continuar. Levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus, e Jesus em pé, à direita de Deus. Então disse: vejo os céus abertos, e o Filho do Homem em pé, à direita de Deus. Eles, porém, taparam os ouvidos e, dando fortes gritos, lançaram-se todos juntos contra ele. Arrastaram-no para fora da cidade, e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram os mantos deles aos pés de um jovem chamado Saulo, enquanto apedrejavam Estevão. Este orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os considere culpados deste pecado. Tendo dito isto, adormeceu. Cara, toda vez que eu até enchi de lágrimas. Toda vez que eu leio isso, assim, sabe, é aquilo, né? A última bem-aventurança. Bem-aventurado os perseguidos, né? Estevão aqui, ele não apenas foi perseguido, cara, mas Estevão diante da morte. Não na força dele, mas cheio do Espírito, ele morrendo ali, sendo apedrejado, Estevão, ele intercede ali pelo povo. Leia de novo, Aleph, o último, por favor. A oração de Estevão a respeito dos seus inimigos, daqueles que estavam o apedrejando e o matando naquela hora.
Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os consideres culpado deste pecado. Tendo dito isto, adormeceu. É pesado, né? Mas é o padrão de Cristo para nós, os seus discípulos. E a gente, né, precisa entender que é aquilo que eu falei, né, na primeira aula. O Sermão do Monte é também uma legislação do reino de Deus, né? O Sermão do Monte é como se o Senhor Jesus estivesse nos falando a respeito das formas e das leis que governam no reino de Deus, né? E eu olho para isso, né? Eu olho para Jesus ensinando isso, e também eu trago isso, né, como é importante talvez essa mensagem para nós hoje, né? É nesse sentido de que a gente sabe que nós vamos ser perseguidos, e a gente sabe, né, que no contexto do fim, talvez muitos de nós vamos chegar a esse ponto, né, de não apenas sofrer, padecer e ser perseguido por Cristo, né, e pelo plano e propósito de Cristo, né, mas talvez alguns de nós vamos chegar a esse lugar também de morrermos, né? A gente fala de um martírio que diz a respeito, né, disso, dessa questão, né, de um dia, né, como da história da igreja, até mesmo irmãos nossos que hoje se encontram, por exemplo, né, no Oriente Médio, né, pessoas que estão perdendo as suas vidas por conta do Evangelho, por conta de, né, escolherem viver, né, as suas vidas rendidas a Cristo, né? Só que a gente fala muito desse martírio, e eu acredito, né, muitos já vivem, e eu acredito que isso, né, ao longo aí dos anos talvez possa ser ainda mais presente, né, porque às vezes a gente só vê isso presente no contexto do Oriente, mas isso também uma hora pode chegar diante de nós, né? E olha a posição de Estevão, e a gente fala desse martírio, né, específico de morte, só que eu penso muito também na questão do martírio como algo diário que acontece em nós, é uma morte diária, né? Uma morte diária de nós mesmos, uma morte diária da nossa natureza pecaminosa, das nossas vontades, né? Cara, olha isso, né? Olha o nível, né? Tipo assim, né? Estevão ali diante da morte, o que ele estava ali declarando diante de Deus em relação àqueles que estavam, né, ali matando ele, né? Então, assim, a gente vê tudo isso, e a gente vê que ser um discípulo de Cristo não é apenas um título, né? Como a gente viu na primeira aula. Na verdade, ser discípulo de Cristo é caminhar com Cristo e aprender de Cristo, né? É aprender de Cristo, é viver semelhante a Cristo. E aí a gente finaliza aqui, né, o Sermão do Monte, talvez, entendendo isso, né? Que o Senhor, Ele nos chama a olharmos, né, e a reconhecermos que a obra que Ele deseja fazer, o desenvolvimento da nossa espiritualidade, o amadurecimento da nossa jornada, se dá muito mais do nosso interior, né, que vai refletir para o nosso exterior, para as nossas obras, para as nossas práticas, né? Então, o tempo inteiro que a gente pegou desde as bem-aventuranças, né, e até mesmo quando Jesus ele fala para os discípulos da influência deles no mundo, de serem sal e luz, a gente vê que o tempo inteiro Jesus ele está apontando para quê? Para o interior, ele está apontando para um caráter semelhante ao de Cristo, né? Ele está apontando para um processo de santificação que nos torna semelhantes a Cristo, né? Então, a gente vê, né, o quanto talvez essa mensagem é importante para nós nesses dias, né? Talvez num tempo onde, como a gente comentou aqui, né, onde se vive muito para si mesmo, onde pessoas têm pregado o evangelho de açúcar, né? Onde tá tudo bem, a forma que você viver tá tudo bem, porque Cristo já morreu por você, então tá tudo bem você viver do jeito que você quer. A gente muitas vezes
tem visto isso dentro das igrejas. Às vezes não de forma, como que eu posso dizer, tão explícita, mas você vê que por trás de muitas mensagens, cara, é totalmente contrário àquilo que Jesus ele está trazendo aqui para nós, nessa pregação dele aos seus discípulos, né? Então, assim, como eu disse na última aula, né? Eu acho importante nós não apenas lermos, mas nós de fato compreendermos, né? Investigarmos, né? O que o Senhor está trazendo, né? Através do Sermão do Monte para nós enquanto igreja, para nós enquanto cristãos, para nós enquanto discípulos de Cristo, né? Entender a profundidade, né? Daquilo da lei, né? Que Jesus ele está trazendo aqui para nós enquanto seus discípulos. Então, tudo isso a gente viu e o Senhor ainda continua isso, né? O Senhor continua a falar a respeito, né, desse estilo de vida, desse caráter de um discípulo aí no capítulo 6, no capítulo 7. Então, sim, eu queria encorajar também, né, vocês a tirarem um tempo, né, de se aprofundarem um pouco mais no Sermão do Monte, não só pararmos aqui no capítulo 5, mas irmos até, né, o capítulo 6, o capítulo 7, de vocês se aprofundarem um pouco mais nessa mensagem, porque é o que eu comentei, assim, é tão profundo que às vezes nós vamos passar dias e dias, às vezes nenhum, 2 versículos, né, para conseguir de fato compreender a profundidade daquilo que Jesus ele estava trazendo, dentro do contexto que ele estava trazendo e como isso se aplica para nós hoje, né? Então, assim, por que o Sermão do Monte, dentro daquilo que nós estamos desenvolvendo, né? Que é o desenvolvimento da nossa espiritualidade na jornada cristã. Porque não existe nada mais espiritual do que um caráter sendo forjado segundo o caráter de Cristo, né? Não é a respeito daquilo que nós fazemos, e a gente viu isso na primeira aula, né? A respeito da questão até mesmo do nosso chamado, né? Que o nosso chamado não é fazermos coisas para Deus. O chamado é a nossa posição diante de Deus. É o lugar que nós ocupamos de intimidade com o Senhor. E entender que é nesse lugar que nós vamos sendo transformados à imagem e semelhança do próprio Senhor. É nesse lugar que nós vamos ter o nosso caráter sendo transformado a esse caráter que o Senhor deseja que nós, enquanto discípulos, nós venhamos ter. E aí a gente vai entrar, né, na próxima terça, a gente vai entrar nas disciplinas espirituais. E aí a gente precisa, né, e disciplinas espirituais, de alguma forma também, está totalmente ligado a isso que a gente está trabalhando e está trazendo aqui, né? Porque a disciplina e o discípulo, né, no original é a mesma palavra, né, traz o mesmo significado, que é um aprendiz, né, e quando a gente fala a respeito das disciplinas espirituais, a gente também está falando de uma jornada de aprendizado, uma jornada que ferramentas, né, que nós temos de nos expor diante do Senhor para conhecermos quem Ele é e através disso também nós sermos transformados à imagem e semelhança dEle. Então eu vou finalizar por aqui, eu ia entrar nas disciplinas já, mas eu acho que a gente precisa ir talvez pensando, né, e mastigando, né, o Sermão do Monte, né, aquilo que a gente desenvolveu, aquilo que a gente entendeu aqui juntos a respeito, né, dessa mensagem que não pode ser apenas uma mensagem, mas deve ser a nossa vivência, né, deve ser o nosso estilo de vida enquanto cristãos, o nosso estilo de vida enquanto discípulos de Cristo, né? Então, eu queria que a gente tirasse, na verdade, agora um tempo de oração, pedindo mesmo, né, para que o Espírito Santo possa nos capacitar, né, nessa jornada de santificação, nessa jornada de desenvolvimento enquanto discípulos de Cristo, para que Ele mesmo produza em nós, né, nos convença, né, das coisas que nós vimos que nós estamos em falta, que muitas vezes coisas que nós estamos praticando que não condiz com o coração, não condiz com o caráter de Cristo,
né? Então que o Senhor nos convença disso, né? Que o Senhor nos convença daquilo que nós precisamos desenvolver, né, mais no Senhor, daquilo que nós precisamos nos gastar, né? Que Ele nos convença, nos leve a esse lugar de arrependimento, não só de convencimento, mas de arrependimento, né? De mudança, de recalcularmos, né, o nosso caminho, a nossa rota, no nosso coração, na nossa mente, nas nossas intenções, nas nossas motivações, né? Que Ele nos ajude a ser os bem-aventurados, né? Que vive todas aquelas 8 bem-aventuranças, que o Espírito Santo possa regar essas sementes, né, nos nossos corações, fazendo frutificar para a glória dele, né, que ele nos ajude, né, a sermos esse sal, a sermos essa luz de Cristo, né, que vai iluminar, que vai apontar a Cristo através do nosso estilo de vida, daquilo que ele está desenvolvendo em nós e através de nós, né, que ele nos ajude, né, a vivermos a lei de Deus, né, a de fato que Ele possa escrever no nosso coração a lei do Senhor e nos ajudar a viver a lei de Deus. Então eu queria te convidar no seu lugar, né, que você possa ir fazer a sua oração, gastar aí alguns minutos, né, dentro de tudo aquilo que nós ouvimos nessas últimas terças-feiras a respeito dessa mensagem, né, que a gente possa agora colocar diante daquele que de fato é quem pode nos auxiliar, né, a não apenas pegar isso como um conhecimento, mas pegar esse conhecimento, né, e se tornar algo prático, né, algo de fato vivo em nós, né? Então eu queria te convidar aí no seu lugar, você ter esse tempo, e depois eu quero orar por nós também.